Antes tarde do que nunca. Hoje eu estou aqui para mostrar um livro super importante, muito, muito importante para o pensamento evolutivo, para o raciocínio evolutivo, para a biologia evolutiva aqui no Brasil. É um livro do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do pessoal da biologia evolutiva lá, com vários colaboradores. Cada colaborador escreveu ali um capítulo e é um livro muito bacana, muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre o capítulo que eu fui convidado a escrever e vou mostrar também como que você pode fazer para conseguir esse livro de graça na internet, tá? Então a primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui como que você vai achar o livro. Você vai jogar aqui Pensamento Evolutivo no Google, tá? E já é o primeiro site, tá? Pensamentoevolutivo.com. Esse é o site da galera lá. É um site super legal, tá? Tem um monte de coisa. É um portal sobre evolução biológica. Aqui é publicações onde a gente vai, tem os cursos dele, tem conteúdos sobre evolução, né, de várias áreas, tá? Dicas, quem eles são e tudo mais. Então aqui nós vamos na área de publicações, tá? Aqui nessa área de publicações, vamos ver. Cadê? Muito bem, esse é o livro que eu vou falar hoje, tá? O livro que eu vou falar sobre hoje. Você vê, tem um download gratuito aqui, tá? Mas eles têm um livro de 2017 que esse livro eu consegui ler inteiro, que eu ganhei de uma amiga. Praticamente inteiro, não li todos os capítulos, mas ganhei de uma amiga, da Anne Marie Frank. E é um livro muito bom, tá? E eles produziram uma segunda edição. Essa segunda edição, ela é focada mais no ensino da biologia, que é, eu acho que é, a grande sacada mesmo do pensamento evolutivo, né? Aquela frase célebre do Theodosius Dobzhansky, que nada faz sentido na biologia, exceto a luz da evolução. Eu acho que se aplica muito bem, não só na biologia como uma disciplina, às vezes, de ensino básico mesmo, de ensino fundamental, médio, mas também de ensino superior, principalmente de ensino superior. Então, todo campo de conhecimento, toda disciplina, toda profissão que usa da biologia, como é o meu caso, né? Eu sou fisioterapeuta, então a fisioterapia usa muito de disciplinas e subdisciplinas biológicas, se beneficia demais quando a gente tem um olhar evolutivo, tá? Então deixa eu abrir aqui agora o livro. Então o que a gente vai ver aqui é o volume 1 do Ensino em Biologia, tá? Você pode baixar os dois volumes aqui, super fácil, é só apertar, vai para o seu computador, você pode levar para o seu celular se você não tiver um lugar específico de leitura, né? Então vamos ver aqui o livro. Muito bem, esse é o volume 1, né? Aqui é a capa dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo que eu escrevi. No clube de membros eu tenho uma análise ponto a ponto ali do meu capítulo, falando por que eu escolhi os argumentos, explicando um pouco mais como que eu cheguei nessas conclusões e elucubrando um pouco sobre as coisas que estão escritas ali, né? Então meu capítulo é o capítulo 6, tá? E aqui na introdução eu senti a necessidade, eu não sabia na verdade eu achei que ia ser uma segunda edição desse livro aqui, né? E para minha surpresa acabou sendo um novo livro. Algo até que eu deveria ter feito com o meu livro Evolução e Movimentação, para falar bem a verdade, porque eu estava conversando com o editor e ele falou, cara, talvez fosse o caso da gente escrever um outro livro e você deixar esse como uma edição única e ir adiante, de tanto que a gente reescreveu, mas tudo bem. A gente já está agora acabando essa parte de reescrever o meu livro, então eu acho que eles passaram por um processo assim, porque eles devem ter convidado muita gente, deve ter ficado uma coisa muito grande, e eles decidiram fazer um outro livro. Eu não cheguei a conversar com o Leonardo, que foi meu contato lá, um dos editores, né, dos organizadores do livro, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa nesse sentido, tá? Eu senti a necessidade aqui na introdução de falar um pouco sobre epistemologia, de falar um pouco sobre hierarquia das ciências, ciências mais duras, ciências mais maleáveis, e como que as ciências, como a fisioterapia, no meu caso, né, mas a própria medicina, que se desdobram a partir da biologia, tem a necessidade de sempre estar olhando para a biologia
para compor, né, o seu raciocínio de mecanismo, especialmente, né? Não tanto quando a gente vai falar das técnicas, né? Não é muito correto a gente fazer uma extrapolação direta de um raciocínio de ciência básica, de mecanismo, de perguntas que estão mais ali fundamentadas no porquê das coisas, né? E fazer esse raciocínio direto para uma intervenção, né? Não é algo muito interessante de ser feito, mas é muito importante para compor o racional, que aí sim vai ajudar a gente a pensar sobre as doenças que a gente está tratando, sobre como que a gente vai propor essas intervenções e tudo mais, né? Então aqui eu falo um pouco sobre o surgimento da medicina evolutiva, bem brevemente, né? Não sabia se ia ter alguma outra pessoa que ia falar no livro, na verdade eu nem cheguei a ver depois. Depois vocês podem ver e comentar aqui, mas eu vou ver também, né? Fala um pouco sobre a questão de que quando a gente tem um campo da ciência bem desenvolvido, como é o caso da biologia e da biologia evolutiva, é uma espécie de desperdício você não usar as evidências que se tem num campo para ajudar os outros campos, né? Vem muito assim de quando a gente vai estudar um fenômeno ou ter um objeto de estudo na biologia se fala um pouco disso, né? De você ter uma ideia geral das evidências, de você fazer um apanhado, você fazer uma revisão geral das evidências sobre aquele determinado fenômeno e de várias disciplinas e subdisciplinas. Então você não precisa ficar restrito só a uma disciplina quando a gente vai tentar entender aquele fenômeno. A gente pode e deve muitas vezes ir além. E quando a gente pensa em olhar para o humano, e no meu caso, né, como fisioterapeuta, olhar para o sistema de movimento humano e olhar para os problemas que o sistema de movimento apresentam, faz muito sentido a gente ir além, olhar para o humano como um animal que evoluiu, né, em determinado ambiente ancestral e que hoje se encontra num ambiente novo, né? Então eu trago um pouquinho construo um pouco aqui nessa parte do texto sobre isso e aqui uma imagem que eu cheguei a traduzir do Wikipedia, né, uma parte de uma imagem que eu cheguei a traduzir do Wikipedia que fala um pouco dos ramos da ciência e da hierarquia, de como a gente vai de ciências mais duras, né, ciências que têm mais consenso, que têm menos divergência entre os autores, que apresentam uma que apresentam teorias mais bem estabelecidas, né? Que aí a gente pode falar, por exemplo, das ciências físicas, né, como uma das primeiras aí da física, da química, elas apresentam muito mais todos esses componentes, né, essas circunstâncias, do que, por exemplo, a sociologia, que eu acho que é um dos maiores exemplos, né? Então a gente vai ter uma coisa que a gente vai ter um raciocínio positivista das ciências, né? No qual a gente vai ter ciências que são mais duras e que, portanto, podem servir de base para ciências que são mais maleáveis. Na minha opinião, deveriam servir de base. Então, quando a gente olha para a fisioterapia, por exemplo, a gente vai ver que ela vai ter uma contribuição muito grande das ciências biológicas. E olhar para as ciências biológicas sem ter como base, né, um entendimento, o requerimento das evidências totais ali, né, de todas as disciplinas que falam sobre o corpo humano e os aspectos biológicos dele. Tá falhando, é abrir margem para lacuna e para negligência, né? Isso vai ser bastante importante quando a gente vai compor um raciocínio de plausibilidade biológica, quando a gente vai ajudar a compor a probabilidade pré-teste de alguma intervenção que vai entrar muitas vezes com a plausibilidade biológica. E o que a gente sugere é que a plausibilidade biológica ela seja uma plausibilidade biológica sempre também evolutiva, tá? Então eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? E aqui uma frase que ficou destacada pelos editores, né? Uma perspectiva evolutiva ajuda a adotar referências que consideram a história natural do organismo humano e assim entender de modo mais integral a saúde da nossa espécie nos dias atuais. É uma perspectiva histórica baseada em conceitos evolutivos que estão cientificamente estabelecidos, né? Então é isso. Usar de uma área para entender melhor a outra, entender melhor a nossa área, né? A medicina, a fisioterapia. E aí uma das hipóteses que mais contribui é a hipótese da incompatibilidade, né? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, mas aqui eu exploro um pouco mais, trago aqui algumas referências, né? Esse era um texto que estava todo assim cheio de referência
numérica até, né? Eu fiz uma referenciação ali, frase por frase e tal, mas os autores, os editores, eles preferiram tirar, né, essas referências específicas de cada uma das frases e jogar tudo lá para baixo, tá? Eles queriam um texto mais claro, mais fácil de ler e tudo mais, né? E aí, então, trago aqui o raciocínio evolutivo mais aplicado às ciências do movimento, proponho esse paradigma, né? Falo sobre como a gente foi obrigado a rever muita coisa do que a gente imaginava sobre dor, sobre inclusive as causas de muitos problemas musculoesqueléticos, né? E o papel do movimento, do exercício também na saúde das pessoas. Na fisioterapia a gente teve que rever bastante isso, porque houve uma guinada um certo tempo para intervenções mais passivas, né? Então a gente teve que rever isso mais recentemente, e aí eu argumento que entender o nosso paciente como um Homo sapiens, né? E o Homo sapiens sendo uma espécie que evolui para uma movimentação generalista e abundante faz toda a diferença. Abro aqui um capítulo sobre a possibilidade de uma cinesiologia evolutiva, então dou alguns exemplos, né, de como que a gente poderia usar aqui a biologia evolutiva e as pesquisas mesmo sobre evolução para a gente montar uma ideia de movimento, de cinesiologia, baseada mesmo num pensamento evolutivo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para vocês lerem o capítulo, tenho certeza que você vai gostar, né? Dou alguns exemplos, até falo de exercícios aí. Falo de movimentos naturais funcionais de corpo inteiro. Na época que eu escrevi esse capítulo, eu não estava questionando tanto esse termo de movimento natural, né? Mas foi aqui, eu acho que não tem problema, porque do modo que eu coloquei ficou bem parcimonioso, vamos dizer assim. Falo da plasticidade adaptativa, né, das adaptações fisiológicas, das adaptações populacionais, que são as adaptações evolutivas. Um outro gráfico do Wikipedia aqui que eu traduzi também, e deve estar disponível lá no Wikipedia, mostrando como é complexo a adaptação da corrida nos seres humanos. E uso aqui um exemplo de aproximação de uma disciplina da fisioterapia que aconteceu recentemente, que é a chegada das neurociências, sobretudo por conta do impacto que o estudo da ciência da dor trouxe para o raciocínio e para o próprio atendimento do fisioterapeuta contemporâneo. Uso isso como um exemplo e como uma argumentação de que é possível sim trazer outros campos. Então, eu finalizo aqui esse capítulo dizendo que como eu acredito que isso vai eventualmente acontecer com a biologia evolutiva. Vai ter sugestões de leitura, referências bibliográficas, que não é o caso da gente falar aqui. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o capítulo que eu escrevi. O livro é forrado de capítulos super interessantes. Vale a pena para quem quiser se aprofundar nesse tema. Vai ter muita coisa aí para ler e para se aprofundar com esse livro, tá bom? Acho que nem tudo talvez sirva para um profissional de saúde, mas com certeza muita coisa dá para a gente pescar. Então, vai lá no site dos caras, incentiva aí esse projeto, tá? É um projeto super legal. Baixa o livro, dá uma lida. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema aqui comigo, o clube de membros está aberto. A gente já está crescendo o número de membros, tem cada vez mais membros e está ficando uma coisa assim bem legal. Estou ficando bem feliz em fazer esse tipo de trabalho e eu faço muito desse tipo de coisa aqui. Inclusive eu leio esse capítulo inteiro lá no clube de membros. Eu já li alguns artigos lá. Vou começar a leitura de alguns livros-chave para o raciocínio evolutivo, capítulo a capítulo, comentando, trazendo meio que uma resenha e os meus comentários em cima. Então acho que vai ter uma coisa bem legal. E conforme mais pessoas forem entrando nos planos de membros mais avançados, eu vou começar a ler os meus capítulos e falar dessa transição da primeira edição para a segunda edição do meu livro. E vai ser um raciocínio super bacana da gente pensar como que a gente pode enxergar a mudança também nas evidências científicas, a mudança no meu próprio pensamento de como que eu venho propondo um raciocínio evolutivo para a fisioterapia e para as ciências do movimento em geral. E é isso. Não esquece de favorecer aqui o algoritmo. Faz tempo que eu não posto vídeo público, então você favorece, dá aquele joinha aí, compartilha com quem você acha que pode gostar e principalmente deixa um comentário sobre qualquer coisa que você achou aqui interessante para eu saber o que chamou mais atenção em você e quem sabe nortear os meus próximos vídeos. Valeu? Então, é isso aí. Até a próxima.